Salve, salve rapaziada, aqui é o Razono e, bom, pro vídeo de hoje a gente mais uma vez vai estar trazendo um coolerzinho pra vocês, ó. Bom, pra começar esse vídeo eu gostaria de pedir que se inscrevam aí embaixo pra que a gente possa estar trazendo mais conteúdo desse pra vocês, que deixe o like se tá gostando dessa análise e deixe comentário de outros produtos que você gostaria que a gente trouxesse alguma análise pra vocês. Sendo assim, fechou. Bora lá. Bom, para começar, mostrando o que vem nele, eu gostaria de mostrar aqui a caixa, que não tem praticamente nada, porque ele vem todo montadinho aqui, que é um bom ponto, porque facilita muito a instalação dele, principalmente a instalação do bloco. Espero que não dê trabalho para editar depois. É um pouco complicada, então a fan já vem toda preparadinha. É um ponto muito bom. Fora isso, manuais. A gente não usa pra nada. E as pecinhas para estar conectando ele ao soquete. Pô, esse é um excelente ponto pra gente estar puxando sobre as qualidades desse coolerzinho aqui. A compatibilidade dele é um ponto bom, indescritível. Puta que pariu. Indescritivelmente forte. Porque, bom, ele provavelmente suporta qualquer cooler que você, qualquer socket que você tenha aí e tem capacidade para upgrade para novas conexões. Bom, o que seria isso? Se você compra ele o processador que você tem hoje, provavelmente ao você fazer um upgrade para uma placa mais recente, uma geração de processadores mais recente, ele seria compatível normalmente. Bom, seria esses até LGA 1700, LGA 1200, 2011, que são, por exemplo, sockets bem atuais. O M4, o M5 já tem uma compatibilidade fenomenal com ele, o que combina muito bem com o TDP dele, que é ridículos 200. Pô, um cooler com 200 de TDP, eu acho que ele vai ter compatibilidade para você estar usando ele com praticamente qualquer processador que você acha no mercado. Acredito que desde um i7 bem potente ainda consiga, só não dessas gerações mais atuais, em que eles realmente estão aquecendo demais, estão pedindo já carinhas com 360 milímetros para estar brigando com carinhas como esse aqui, que é um humilde 120 milímetros, um radiador muito bonzinho, dá para suprir vários processadores, até por exemplo um Ryzen 5 de sétima vai tranquilamente com um carinha como esse, porque ele atende muito bem as demandas de aquecimento. Eu, antes de utilizar ele, eu tinha um Cooler Master T20. Eu tinha alguns problemas, tanto para circulação de ar, ele era um ar cooler estilo torre, então ele tinha uma torre que ficava bem no meio do gabinete, entre a entrada de ar e a saída em cima. Então a circulação de ar ficava meio prejudicada. Porém, como deu para instalar esse water cooler de uma forma a deixar ele como sendo a entrada principal de ar e apenas os cabos dele ficam no caminho, ele consegue deixar uma circulação muito boa. Antes nunca tive problemas de thermal throttling
com o meu cooler anterior. Então ele conseguia atingir sempre o 100%, mesmo tendo as temperaturas lá em cima. Porém, com esse carinha aqui, eu comecei a ver situações um pouco diferentes. Como, por exemplo, a temperatura dele que em uso normal, simplesmente por estar aberto, algumas abas, ele ficava sempre naquela faixa de 70 e poucos graus. Agora ele está, por exemplo, em 57, 54. Ele fica sempre nessa faixa de abaixo dos 6. Eu consegui ter frequências ridículas com esse cara. O meu processador, que é um pouco antigo, é um i7 4790, ou seja, um i7 de quarta geração. Ele tem um TDP baixo, então isso facilita, acredita. Ele está atingindo cerca de 5 GHz às vezes em alguns testes, o que é um desempenho surreal para um carinha desse, que era para estabilizar a 3.6. Eu não tive problema de thermal throttling. A instalação dele é um tanto quanto fácil, por ele ter sido um modelo de 120 mm, eu acredito que seja mais fácil. Porém, para um gabinete pequeno, eu utilizo de mini towers e mid towers. Eu gosto de gabinetes menores e mais reduzidos. Então acredito que isso tenha complicado bem mais, porque qualquer water cooler que eu fosse instalar daria um trabalho gigantesco, assim como esse também foi. Mas por gerenciamento de cabos, porque a instalação, o passo a passo dele é bem tranquilo. Ele já vem pré-montado na tua mão, de forma a certamente tu conseguir sincar ele bem na tua máquina. Não tem o que reclamar quanto a isso. Esse carinha aqui, ele tem me acompanhado muito nas lives que eu tenho feito, porque o motivo da compra foi eu vi ele com o meu cooler da Cooler Master bater cerca de 84 graus, 86, querendo subir muita temperatura durante lives mais longas. E depois que eu tenho esse carinha, eu nunca mais vi o meu processador passar de 80. É um ponto bom, isso aí eu posso considerar. Eu vou estar verificando aqui, porque ele é um enorme custo-benefício nessa faixa, de até cerca de R$ 150. Nesse preço eu acredito que não tem combate. Porém, vamos estar verificando aqui. Eu não tenho como estar desmontando ele pra gente, pra estar mostrando melhor, né? Porque dá uma trabalheira gigante. Então vamos estar vendo por aqui. Eu vou comparar ele aqui com outros Cooler 120. Eu acredito que Osmose certamente é a única que está valendo para essa faixa. A gente vai encontrar outros modelos, mas como a gente pode ver, não são de marcas tão garantidas e ainda assim estão todos acima do preço. Isso dá uma complicadinha na acessibilidade, até porque, como a gente está conseguindo ver aqui, é comparável com outras coolers bem maiores, né? Por exemplo, de 240. É, realmente, esse modelo da Rise Mode tá desbancando. Se eu fosse ver um... sairia por cerca de uns R$ 100 mais caro. Do mesmo tamanho, então a eficiência deles não vai mudar tanto assim. É complicado de estar indicando então assim produtos bem mais caros. Por isso que esse carinha realmente é o nosso custo-benefício da vez. Além de que, como a gente pode ver, ele é um modelo bonito demais e por um preço bem competitivo. Eu não conseguiria estar indicando um outro carinha
tão bom assim. Agora, se eu fosse pegar um maior, como a gente pode ver aqui, o TDP dele segura tranquilamente processadores bem parrudos. Acho que os únicos processadores que não conseguiriam ficar com ele, por exemplo, seriam uns 7 de a partir de 12ª geração, um 12700. Ele já teria um TDP um pouco mais alto? Não, até 12ª vai. Só 13ª, 14ª que começou realmente a aquecer bem mais, né? Complicado. Esse modelo branco é muito bonito. Eu teria comprado ele se eles combinassem com as fãs, porque as fãs que eu já tinha aqui eram do mesmo modelo do Black. Então, acabou ficando muito melhor, né, na combinação. Então, eu acho que é só. Por hoje a gente fica por aqui. Uma análisezinha desse carinha aqui. É o melhor custo-benefício para air cooler, abaixo de R$ 200 certamente para water cooler. É esse carinha aqui. Não teria algum outro que fosse tão competitivo a ponto de você ter que investir tanto e de entregar em resultado. Porque acabaria não compensando você desembolsar muito mais em algo que não vai lhe trazer mudanças muito notáveis. Eu acho que por hoje é só. A gente fica por aqui. Valeu então, falou, até.